Eu finalizei o primeiro vídeo ali e deixei passar alguns detalhes. Primeiro, eu sou cristão. Só que o cristão de hoje, pra mim, não todos, tá? Mas boa parte. Ele perdeu a mão. Ele quer brigar, ele quer berrar, ele quer empurrar a religião boca abaixo dos outros, ele quer humilhar outras religiões. E pra mim, o cristão não tem que ser assim. Ele tem que ganhar na bondade. Ser bom, ser um ser humano bom, dar bom dia na estrada, brincar com todos, ser alegre. Para aqueles pessoal que não te conhece tanto, ou aqueles que te conhecem, dizer assim, bah, mas ele é um cara bom, ou ela é uma pessoa boa. Por quê? Bah, ela é cristã. É assim que a gente tem que ganhar ovelhas. Dessa maneira. Jesus ensinou pra gente. Quando leva um tapa no rosto, a gente tem que dar o outro lado para bater. Claro, né? Claro que existem situações e situações. Eu já dei conselho para algumas pessoas e eu falo, a gente é que determina se a nossa vida vai ser boa ou ruim. Vai ser pessoas ruins, se é aquela que grita, aquela que berra com todo mundo, a gente vai receber do mundo a mesma coisa. E o mesmo vale para quem é bom. E voltando a falar dos produtos, eu falei ali, produto diminui, né, ali o pacote para poder vender com preço mais barato. Não, não está mais barato, né? A gente diminuiu o pacote, mas o preço aumentou. Também estão vindo de péssima qualidade. Cara, é só olhar vídeos, pesquisem. Chocolate que a gente compra hoje na prateleira, já quase não tem mais chocolate. Acabou-se. Aí o pessoal vem dizer, ah, mas a culpa é de outros países que estão em guerra, tá? E como é que nas outras guerras, até nas de hoje, tem países que se fecham economicamente e conseguem manter uma boa vida para sua população? Então não dá para culpar países de fora, são escolhas dos países de fora. Se é um presidente que pensa na sua população, é fechar o país. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, gigantesco, a gente tem tudo aqui. Tecnologia, agricultura, nós temos criações de animais, tudo, nós temos tudo aqui. Claro, né? Existe algumas dificuldades, né, em fazer isso daí por conta de perder parcerias em países de fora, mas é fácil, é só sentar com aqueles que concordam com aquele tipo de pensamento, fechar e garantir que a sua população não vai passar fome, não vai passar dificuldade. Aí o que que acontece? Tudo dificulta mais ainda. A gente tem um país corrupto. E não vem dizer para mim que não tem, porque tem. A gente tem um país super corrupto, a gente vê nas eleições municipais. A gente vê. A gente vê. De 100% dos candidatos, prefeito, vereador, o que for, 80% compra o voto, a gente sabe que eles compram o voto. Ou se não pague dinheiro, promete. Ah, porque eu vou ajudar a tua família inteira. Que tem uma pessoa acamada, aconteceu com meu pai. Uma pessoa entrou na porta da casa do meu pai prometendo que ia fazer de tudo para conseguir a cirurgia do coração para ele, ou um exame mais detalhado. A pessoa se elegeu e pior, ela foi para o cargo de secretário da saúde. Meu pai morreu. Então é assim, ó, gente, nós temos uma política super corrupta. E isso tá em todos os lados. Só que, claro, né, eu vou lutar pelo lado que ainda briga contra a corrupção. Além de ainda ter algumas ovelhas negras nesse lado, que a gente sabe que tem, eu vou estar no lado que levanta essa bandeira, que te dá mais liberdade econômica. É um governo que vai entrar baixando imposto, cortando regalias, cortando cargos desnecessários, diminuindo o Estado, quer dar mais poder econômico para quem trabalha. Eu vou sempre lutar por esse lado. Então por isso que eu falo, eu sou de direita porque eu sou cristão. Não, não. Vamos supor, desenhar uma situação em que a direita fosse quem caçava o povo e a esquerda fosse quem não caçava, que lutasse por mais liberdade econômica. Eu seria de esquerda. Pronto. Só que assim, a gente não consegue abrir a mente porque a gente já levou pro lado pessoal. E não adianta. Não adianta. Eu tenho pessoas bem próximas de mim com a mente totalmente fechada, chamando eu de maluco. Porque não consegue abrir os olhos, colocar alguns canais no YouTube, já que assiste tanto, canais econômicos. O economista que está falando ali, ele não é de direita e nem de esquerda. Ele está projetando a economia de um país. E está dizendo, gente, nós estamos indo para o vermelho. Deu. Ah, é guerra? É guerra mundo afora? Não, gente. Tem países que não são afetados perante uma guerra. E houve duas guerras mundiais. Países que conseguiram sustentar sua economia, não tomando nenhum lado. Mas não. A gente quer levantar uma bandeira. Vou dar um exemplo. A gente quer levantar uma bandeira de religião porque o outro lado está levantando a outra bandeira da outra religião. E não interessa se o outro lado tem terrorista, tem gente que, né,
faz maldades com crianças aí, pesquise sobre as 50 crianças, né, que o Estado Islâmico fez, né, no começo da guerra com Israel. Vocês dão uma pesquisada, vocês vão descobrir o que eu tô falando. Claro que também guerra tem seu preço. A partir do momento que os dois países entram em guerra um contra o outro, vai morrer civis e vai morrer civis. Mas quando o país começa a guerra, sempre há um primeiro ato. Então pesquisa sobre as 50 crianças que eu tô falando. Então assim, gente, eu não quero levar como eu falei, não quero levar esse meu vídeo pro lado religioso. Eu quero levar pro lado político. Mais liberdade econômica. E quem dá mais liberdade econômica hoje no Brasil e em vários países do mundo, na sua grande maioria, é a direita. É a direita. Quem prega o contra-terrorismo, né? O antiterrorismo, não quer terrorismo de nenhuma forma, não quer facção de nenhuma forma, hoje em dia no mundo, é a direita. Não tem como, hoje, para mim, um pai de família, trabalhador, e fala comigo o tempo todo e diz: eu odeio crime, eu tenho que trabalhar, para mim, né, o vaga não pode roubar do meu dinheiro, não pode entrar na minha casa, não pode isso, não pode aquilo, porque o de menor tem que ser punido, um monte de coisa. Não tem como esse cara que tá o dia inteiro falando isso para mim ir na urna e digitar o 13. Isso aqui não entra na minha cabeça. Gente, todas essas pautas que deram poder para esse tipo de gente veio da esquerda. E a pessoa fala para mim que não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, isso é loucura. Não, tem sim. Países onde, né, o patriotismo impera já faz muitos anos, é muito mais difícil a vida para aquele que comete crime. Pesquisa também, tá tudo, tá na história. Pesquisa em todos os livros. Há 500 anos atrás, 1000 anos atrás. A gente quer, né, o povo que erra, quer levar isso para o lado religioso. Gente, como eu falei, o cristão de hoje em dia perdeu a mão, perdeu a linha completamente. Completamente. Por isso que a direita está se perdendo. Porque a maior parte da direita são cristãos. E em vez de eles dar o exemplo como ser humano, bondade, eles querem fazer uma luta diária, usando a religião e perdendo a mão. Gente, vamos focar. Ganhar pessoas é dar o exemplo. Então fica aí meu recado, a minha indignação, um pouco. Ai.